Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do 2 mais 2 não são 4, mais uma vez com os magníficos Francisco Mendes da Silva, Nuno Nascimento e Jorge Adolfo. Gostaram do Magníficos? Portanto, foi... Não sei se somos todos, mas a adjetivação está a melhorar. Pronto, eu excluo-me desse grupo, eu excluo-me desse, assim nesse caso já estás de acordo, são todos magníficos. E vamos aqui discutir hoje um pouco a questão da habitação, mas antes disso gostaria de ouvir os vossos comentários sobre algo que se passou esta semana em Castelo Branco, em que o Governo, com dois ministros que eu saiba, João Galamba e Ana Abrunhosa, anunciaram a requalificação do IC31, para ligar a A23 às Termas de Monfortinho, em perfil de autoestrada. E, portanto, será seguramente uma estrada com um movimento muitíssimo inferior a que tem o IP3. E porquê? Porque esta desigualdade de tratamento, porque é que isto acontece? Gostaria de ouvir os vossos comentários. E também porque, segundo Fernando Ruas, que esteve no Parlamento Europeu, segundo ele, portanto, é possível e existem formas de financiar a construção de autoestradas usando fundos europeus, ao contrário daquilo que éramos informados. E, portanto, gostaria de ter os vossos comentários sobre esta questão. Mais uma vez, historicamente, parece que Viseu está condenada, Viseu, enquanto região, está condenado digamos, a ficar para segundo plano ou ser menos beneficiado e, portanto, gostaria de ouvir o vosso comentário. Jorge Adolfo, queres começar? Não tem problema nenhum, tenho todo o gosto. Eu penso que Viseu não está condenado, nem vejo, digamos, este bate-papo entre o Presidente da Câmara de Viseu e o Governo relativamente a este processo como algo que seja o elemento que se deve valorizar aqui. Eu gostava de dizer o seguinte, independentemente do Governo, desde há muito que nós, todos os vizienses, independentemente dos partidos políticos a que pertencem ou com os quais simpatizem, defendem e procuram que haja uma solução definitiva, se assim podemos dizer, para a questão do IP3. Nos últimos tempos houve uma série de avanços, pelo menos no domínio do discurso político, relativamente àquilo que se está a passar no IP3. O IP3 tem sido intervencionado. Agora, aqui a questão é que me parece que não será o melhor caminho, que é dizer que, bom, nós andamos aqui há não sei quantos anos a lutar por um interesse regional que é nacional, porque não podemos olhar para estas questões como se fosse o interesse da minha região, como se fôssemos uma ilha. Não, o IP3 é um interesse nacional de um território. Não, eu penso que é e estou convencidíssimo que sim. Agora, também não podemos dizer que os nossos vizinhos estão a fazer e não fazem aqui. Eu acho é que, relativamente a este processo, que eu desconheço, digamos, os contornos todos e os pormenores da questão do IC3 e dessa 31, perdão. Estava aqui a meter IC com o IP3. O IC31, que é seguramente uma estrada com perfil de autoestrada ou autoestrada mesmo, que é importante para aquele território nacional. Porque se nós nos queixamos de desertificações aqui no interior, bom, esse ainda é mais interior do que é o território onde nós habitamos. E, portanto, está com um processo de desertificação muito maior. Agora, é um facto que, e eu gostava de deixar aqui esta tónica, é um facto que o IP3 é uma questão premente. Devia ser uma questão de primeiro plano para ser resolvida em Viseu. E o que é que nós assistimos? É que há permanentemente um jogo de ping-pong, de passa-culpas e de disputa entre os protagonistas partidários da região, a dizer, nós estamos a fazer, vocês deviam ter feito, nós não fizemos, vocês fizeram. Quer dizer, nós queremos é que seja feito. Mas, Jorge, estamos totalmente de acordo, e da minha parte, obviamente, que esta questão do IP3 é uma questão, estou de acordo, é uma questão nacional. Agora, Nuno, se bem te lembras, na Assembleia Municipal
a minha primeira grande divergência quando eu saí da Assembleia Municipal teve a ver quando houve uma discussão sobre a requalificação do IP3, em que o governo do Passos Coelho apresentou um PowerPoint com a Via dos Duques, que era uma ficção, era um PowerPoint, não era nada, não existia. Portanto, isto não é só um problema deste governo. Não é só, é um problema, está bem, mas é assim, mas a gente não dá por ter sido, acho que nós não nos devemos calar. E claramente que este governo, o Pedro Nuno Santos falou para 2022, depois veio cá um dia fazer uma meia-culpa, não vai ser 2022, vai ser 2024, e agora temos o ministro João Galamba a dizer que as obras vão começar, as obras vão para o terreno, portanto, foi algo assim que isto terá dito. E, portanto, não é, acho que, independentemente do partido, acho que quem está aqui deve ter a independência suficiente e a força suficiente para se opor agora, porque senão, quer dizer, se a nossa opinião, se a nossa grau de contestação varia consoante o partido que está no poder, não, quer dizer, assim, a questão da Via dos Duques era uma ficção, na minha perspectiva, nunca existiu e foi algo para a vizinhança ver. Um PowerPoint, como disse. É uma realidade da mesma forma que nos disseram que não há dinheiro para autoestradas, que o IP3 tem que ser neste modo, e na altura eu estive ligado a um movimento que liderou a petição pela requalificação, convencidos que não havia, de facto, efetivamente, fundos comunitários. Foi isso que nos venderam. Portanto, nós, literalmente, sistematicamente, os principais partidos não temos voz aquilo que uma pessoa sente é uma sensação de impotência. Eu não tenho nada contra Castelo Branco, pelo contrário, é uma zona fantástica do país, mas nós temos que fazer este antagonismo relativamente ao governo. Tem que existir. Vemos o exemplo da Madeira. Muito do que a Madeira conseguiu se deveu a um discurso reivindicativo e agressivo do Alberto João Jardim contra governos do PSD também. Portanto, acho que... E a autonomia. Ou seja, ele podia decidir, tinha pacotes financeiros enormes sobre os quais podia decidir. Mas estes pacotes financeiros que ele conquistava fruto daquela atitude confrontacional que ela tinha. Portanto, nós não temos essa atitude confrontacional e, aparentemente, quem a tem é o Dr. Ruas, que voltou a falar nesta questão, porque nós sistematicamente perdemos a voz. Ou então... Mas os confrontos são muitas vezes instigados pelos governos. Porquê que o normal é, por exemplo, com o atual governo, como foi com outros, é que os ministros vão aos conselhos que são socialistas fazer anúncios, lançar investimentos e vêm aos outros visitar, ver quais são os problemas. Ou seja, a um lado vão levar obras, orçamentos, projetos, financiamentos. Ao outro, vem fazer a auscultação. Mas vamos lá uma coisa. Porquê que a universidade foi para a Covilhã? Repito, em todos os critérios que tinham sido definidos para a avaliação que foi feita da escolha, Viseu vencia a Covilhã. Foi para a Covilhã. Porquê que, por exemplo, no 2020, só no limite, quando toda a gente percebeu que estavam a prejudicar Viseu, toda a gente, todo o município que era socialista tinha 1 hectare, às vezes tinha 2, e Viseu, que tinha um problema enormíssimo para resolver em Silgueiros, não levava o investimento público. Porquê que isto é sem fins? Ou seja, porquê que foi para lá o IC31? Olhem a pressão e as relações que existem e vejam de quem são os partidos que estão em cada um dos sítios. Porque, atenção, isto não é um problema do Partido Socialista. É uma prática comum que eu acho que é abominável. Quer dizer, porque eu acho que devia ser o contrário, que era para demonstrar que exatamente era para conquistar as pessoas com a obra que se faz. Mas não, há esta ideia, esta tática de prejudicar localmente os líderes no poder para que a sua facção possa ter crítica para fazer e cavalgar a coisa. O IC31 é só mais um exemplo daquilo que é este tipo de opções que não fazem sentido. Porque vamos lá uma coisa, o IC31 liga a segunda mais pequena capital distrito da região centro a basicamente nada. A basicamente nada. Porque é assim, se nós formos ver o número de aquistas que têm as termas de Monfortinho, nós ficamos a pensar, então, mas quanto é que isto custa por turista? De São Pedro Sul. Pronto. São Pedro Sul são as maiores termas de Portugal. E uma das maiores da Europa. Seguramente muito Portanto, menor. é uma coisa completamente anacrónica. Porquê que se vai fazer uma autoestrada que liga nada a nada, quando há tanto quilómetro de estrada que ainda falta fazer?
E esta questão, e acho que nós, enquanto aqui temos a obrigação de falar sobre isso, independentemente do partido que aqui esteja, porque é que somos prejudicados sistematicamente. Eu não gosto de ter esta perspectiva de Calimero, mas se calhar há uma expressão do João Azevedo, não é? Também, é que nós queixamos, mas se calhar devemos queixar-nos nós da nossa inércia enquanto sociedade civil que não lutamos, que não contestamos. Mas a falar sério, como dizia há dias o Presidente da Câmara do Fundão, o Paulo Fernandes, que é um tipo de, eu não me queixo dos outros, eu queixo-me de mim. Portanto, se calhar a gente não se pode queixar dos governos, temos é que nos queixar de nós. Sim, não é bem assim, acho eu. Por uma razão. Porque eu concordo com o que o Nuno estava a dizer e acrescento o seguinte, não se calhar estou a dizer a mesma coisa, mas digo por outras palavras. Toda a política é feita para conquista ou manutenção do poder. E a política feita com dinheiros públicos segue o mesmo princípio. E, portanto, é óbvio que o poder central, exercido por um determinado partido, seja ele qual for, vai querer usar o seu poder de decisão, incluindo o poder de decisão de utilização de dinheiros públicos, para conquistar o poder através da distribuição territorial desse dinheiro. É óbvio que há situações em que os dinheiros públicos são utilizados para beneficiar os territórios nos quais esse partido pode dizer que tem alguns louros. Aquilo que nós já aqui dissemos várias vezes, de que falámos, aludimos, e até que na conversa com o João Azevedo, eu referi também, daquele cartaz que ele colocou na entrada de Lisboa, a dizer, basicamente, votem no PS, porque nós estamos mais próximos do poder. O grande problema desse cartaz não foi ele tê-lo colocado. É o que ele diz, o que o cartaz diz sobre a cultura política. E o problema desse cartaz é que tinha um fundo de verdade. Nós todos assumimos que a proximidade do poder pode trazer benesses, ou seja, a coincidência de um poder, a coincidência num determinado poder municipal com o poder nacional pode trazer benesses. O que, aliás, é um problema, problemas a vários níveis. Em primeiro lugar, porque, obviamente, o poder central tem que ser equidistante e tem que tratar com base no princípio da igualdade de todos os territórios. Mas é mau também porque o municipalismo e o poder local é, historicamente, uma forma de controle do poder central. Uma forma de dispersão do poder, de dispersão da autoridade do Estado, de combate aos autoritarismos, às ditaduras. O poder local tem essa função. E, portanto, quando nós assumimos que o poder local é melhor o poder local estar alinhado com o poder central, quer dizer que ele não tem, deixa de ter essa função. E, portanto, aqui eu acho que claro que podemos sempre dizer, deixem-me para tentar ser inteiramente justo, que é óbvio que não me parece que haja neste caso concreto, que haja uma situação de escolha direta. Porque o IC31 há de ser uma coisa muito mais barata do que a obra. Mas a questão não é... O problema é que a questão não tem a ver... Este é só mais um exemplozinho de como se vão fazendo várias obras passando por cima daquilo. Nós vamos falar a seguir da questão da habitação. Eu acho que o problema da habitação também tem um pouco a ver com isto, tem a ver com o facto de o país estar muito concentrado em dois grandes centros urbanos e todas as políticas, vocês verão, eu falarei disso, mas agora para terminar e para tentar fazer a ponte, verão como uma política estrutural para o país não está a ser discutida, não foi apresentada pelo Governo, nem discutida pelo Governo, nem ninguém, tendo em conta aquilo que para o problema da habitação podia resultar de uma política séria de descentralização. Sim, e passamos então para o segundo ponto da habitação e, portanto, Portugal tem um problema grave de habitação com
preços muito elevados e dificuldade não apenas de aquisição, mas também dificuldades de arrendamento e, portanto, foram anunciadas um conjunto de medidas que a priori parecem ser medidas a médio e longo prazo mais destrutivas do que construtivas e, portanto, medidas um pouco estatizantes ou em que aumenta o risco da iniciativa ou diminui o interesse da iniciativa privada na construção na questão imobiliária. Portanto, passamos para este segundo tema. No Nascimento, tu que tiveste experiência autárquica, queres começar? Acho que há aqui primeiro só as 14 medidas, há de ter alguma complexidade o conjunto. Porquê? Se vocês repararem, o Presidente da República teve que esperar quase 24 horas para comentar as medidas. Só fez isso 24 horas depois e, portanto, isso demonstra bem... No caso dele, 24 minutos já era demais. Exatamente, demonstra bem a complexidade da coisa. E depois eu queria começar por aquilo... Acho que nessa noite só dormi 1 hora para tentar. Eu queria começar... Não, mas pronto, eu queria começar por uma coisa que foi aquilo que mais me arrepiou. Foi quando ouvi o Primeiro-Ministro dizer que o direito da habitação se sobrepunha ao direito da propriedade. Bem, a nossa Constituição tem os 2 direitos consagrados. Curiosamente, o da propriedade privada teve em 3 artigos antes do que o da habitação. É o 62º e o 65º. E, no caso da habitação, tem uma coisa engraçada... Desculpem, da propriedade privada, tem uma coisa engraçada. É que a própria Constituição prevê a requisição da propriedade privada pelo Estado. Mas pode ser feita mediante justa indemnização, diz a Constituição. Portanto, eu não estou para perceber como é que vai ser isto tudo legislado, como é que vai ser isto tudo construído, porque muito daquilo que ali está, para ter efeito, vai demorar anos. Sobre o mercado da habitação ou o mercado de arrendamento é fácil. Não há mercado. E não há mercado porque, ciclicamente, os bloqueios ou a liberalização do mercado retiram, de cada vez que se mexe na lei e se protege os inquilinos, que necessitam de proteções, mas não a este nível, diminui-se a oferta de habitação. E, portanto, como nós estamos nesta deriva ideológica, cegos, sem tentar pôr mais habitação no mercado, estamos a tentar proteger, pela via legal, os inquilinos, estamos pura e simplesmente a dificultar a entrada de novas unidades ao mercado. Bem, sobre a questão em Viseu. Em Viseu nós temos um conjunto de problemas. A questão da habitação tem que ser tratada de uma forma mais holística. Nós temos que tratar da questão da atratividade, da questão da fixação de pessoas e daquilo que são depois todas as funções que a cidade tem que desenvolver para que as pessoas possam viver bem. E a questão do Centro Histórico de Viseu, que foi durante muitos anos vítima de processo idêntico a outras cidades, de abandono, levanta algumas questões desse tipo. No tempo do governo socialista, com a secretária de Estado, Ana Pinho, apareceu um projeto que envolvia o IRU e que permitia aos municípios de que Viseu era o que ia mais adiantado no país, fazer aquisição de um conjunto de aquisição ou disponibilizar através de um fundo imobiliário criado com o próprio IRU, ou seja, que podia ter também participação de privados, mas que tinha uma componente pública importante de domínio, com rentabilidades que tinham que ser legalmente asseguradas pelas entidades públicas, ou seja, era obrigação, aquilo quando ia para o mercado tinha que ter rentabilidade, porquê? Porque ia usar também fundos da Segurança Social, e chegaram a estar identificados para aquisição e depois recolocação no mercado, cerca de 40, eram mais de 40 edifícios, o que daria um número significativo de habitação e também serviços. Olha, por exemplo, um desses e que foi uma das coisas que motivou o atraso, era o edifício das Águas de Viseu, também esteve para ser incluído nesse processo. Mas pronto. Porquê? Porque tinha um conjunto de prerrogativas legais que aceleravam de uma forma enorme todo o processo de obra, de concurso. Porquê? Porque a própria lei contornava os bloqueios do Tribunal de Contas, ou isentava grande parte das coisas de vista e, portanto, tornava o processo mais rápido. Mas para dizer o quê? Porque isso era aquilo que ia permitir, por exemplo, colocar em Viseu um conjunto de fogos habitacionais a preços controlados, porque esse era o princípio. Tinham que ter
preços controlados. A parte de habitação tinha que ser, não era habitação social, mas tinha que ter preços controlados. Há aqui uma questão sobre a localização e sobre o valor que é engraçado. O valor médio na nossa região não é assim tão elevado. As notícias dizem que são 800 e tal euros por metro quadrado. Mas isto é a velha história do meio frango. Eu posso comer um frango, nós na média comemos meio cada um e, portanto, não comeste frango nenhum e na média comeste metade. Não é? E a questão aqui é simples. Em Viseu são 1.200 e não sei quantos euros, em Castro Daire são 455. E, portanto, mas porquê? Porque há 3 critérios unanimemente reconhecidos como valorizando o imóvel. O primeiro é a localização, o segundo é a localização e o terceiro é a localização. Tudo o resto não conta. E, portanto, o que é que as pessoas querem? As pessoas querem ter o imóvel, querem habitar, onde tem educação para os filhos, emprego para si, cuidados de saúde, segurança, tempos livres e, portanto, estamos a assistir por todo o mundo a esta urbanização, ou seja, a transferência das pessoas para as cidades. E aqui não é exceção. Portanto, nós ou bem conseguimos ter um número suficiente de focos que permitam, em concorrência com os privados, ter níveis ou valores acessíveis, ou nós não vamos conseguir. Ainda assim, só para também fazer o elogio, Viseu tem, no nível da habitação social, porque isto também prendeu-se com aquela questão da estratégia local de habitação, Viseu tem um número de fogos em habitação social, quem dera ao Estado na mesma proporção. Em Viseu são 458 fogos de habitação social. Portanto, não é assim tão pouco para uma cidade como Viseu. Faltam. Deviam ser mais, muitos mais. Mas quer dizer, vamos comparar, lá está outra vez, vamos comparar com outros. E não estamos assim tão mal na figura. Por isso, aquilo que eu queria enfatizar, a questão, nós vamos ter que conseguir valorizar a oferta em solo urbano com oferta a preços controlados para garantir que os jovens conseguem aceder a casa, seja em aquisição, seja em arrendamento, mas também não podemos ter a ilusão de que vamos conseguir espalhar as pessoas por todo lado. O problema da habitação criou-se essencialmente nos grandes centros urbanos. E é isso que tem arrastado ou gerado todo este celeuma em torno do assunto. Mas a questão é, isto contamina todas as outras regiões. Porque ao disparar os preços nas grandes cidades, há um efeito de imitação para as outras, mas os custos são tidos quase como idênticos quando não são, e, portanto, isto está a alargar ao país todo. Como é que se resolve? Voltando a inundar o mercado com habitação. Como é que se põe a habitação no mercado? Deixando de limitar os senhorios, deixando que os senhorios possam fazer atividade económica com o seu património. Porque é a única forma. E, finalmente, quando nós, só para deixar esta questão, que era aquilo que há um bocado até falávamos antes de começarmos a gravar. Então, se o direito à habitação se sobrepõe ao direito à propriedade privada, onde é que isto termina? Termina aqui. Se eu tiver 2 casas, tenho que dar uma? Se eu tiver um quarto vazio em casa, tenho que o ceder? Ou seja, é que isto é, em teoria, isto é um disparate. Mas, na prática, vai ter que ser fixado o limite a essa prioridade. E quando é que isto acaba? Quando a minha garagem for inundada? Não parece. Jorge Adolfo. Bom, há aqui várias questões e todas elas importantes, a começar pelo tema em si, que é a questão da habitação. O Francisco dizia há pouco, o direito da habitação está consagrado na Constituição e bem para dar dignidade às pessoas, não é? Mas há também um direito que está lá consagrado, que é o direito à propriedade privada, que é um direito que vem dos tempos do liberalismo e da Revolução Liberal e que foi consagrado e que nunca, do ponto de vista estrutural, nunca foi... Houve... Sim, eu ia-te dizer, houve 2 ou 3 momentos, desde o liberalismo, desde o de 1820, que há 2 ou 3 momentos em que isso foi... houve ali um momento em que não foi respeitado esse direito à propriedade privada. É quando são nacionalizados os bens da Igreja, é no período da Primeira República e é no período também revolucionário de 75, não é? Sim, está bem, mas... Condicionamento industrial... Sim, mas esse condicionamento industrial porque não é nacionalizar os bens de um privado. Estás a falar de nacionalizações. Sim, estou a falar aqui de desrespeito pela propriedade privada. Pré-existente. Exatamente.
Não foi nacionalizado ou como aconteceu nesses momentos que eu disse. Portanto, são em momentos circunstanciais da história portuguesa dos últimos 200 anos. Quer dizer, em 2 ou 3 momentos circunstanciais. E depois foram revertidos, curiosamente. Em qualquer um desses momentos foram revertidos, quer dos bens da Igreja, que depois com a Concordata, no período já do Estado Novo, voltaram, boa parte deles, não foram todos, voltaram à posse da Igreja, ou, já no nosso tempo, digamos, mais recente, com as nacionalizações e com a reprivatização dessas empresas que estavam na posse do Estado. Portanto, isto é importante. Esses 2 direitos são fundamentais. E os partidos políticos, eu alargaria aqui, não diria só centrão, mas a grande, esmagadora maioria dos partidos políticos e dos portugueses, que se revêem nas políticas desses partidos, sempre defenderam estes princípios. Quer dizer, o direito à propriedade privada e mais recentemente, digamos, a consagração do direito à habitação. Bom, nós temos um problema hoje, que é o problema e o que se passa, e tudo isto se resume a uma questão, que é o preço do aluguer da habitação. Se isso não existisse, ninguém se lembrava que nos últimos 5, 6, 7 anos a construção em Portugal caiu a pique. Praticamente estagnou. E tudo na sequência da crise de 2008, 9, 10, 11, as empresas de produção de material de construção faliram. Uma parte significativa nas zonas do país onde estavam muito concentradas, sobretudo ali na zona do oeste, não é? Da zona de Leiria, Porto de Mós e por ali fora, faliram. E o mercado da habitação entrou numa crise brutal. E nós estamos agora, digamos, de alguma maneira, a sofrer esse refluxo. Agora, as medidas que foram ontem anunciadas e que levantam algumas questões que, enfim, na opinião pública e nos média têm sido debatidos, é a questão de alguma constitucionalidade ou falta dela de algumas dessas medidas. Eu não sou jurista, o Francisco é capaz de ser muito mais especialista nessa matéria e com muito mais capacidade para analisar isso, mas eu também vejo com alguma preocupação algumas dessas medidas. Agora, tem que se fazer alguma coisa, tem que se mexer. Agora, é preciso ver, e nós em off já estávamos aqui de alguma maneira a apontar outros aspectos que se ligam com este, que é a questão da desertificação do interior, de quem é o empresário que constrói no interior para ninguém, se não vive lá, não se constrói. Portanto, isto é a lei do mercado. Nós, como somos defensores da lei do mercado, mas também do respeito pela propriedade privada, parece-me que tem que haver aqui bom senso por um lado, mas de facto encarar este problema de frente. E que é um problema tão grave, como nós temos assistido nas últimas semanas nas grandes áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, com arrendamentos a famílias de 20 pessoas para lugares onde cabem 2. Isto não é possível, isto não é humano, isto não é sensato, isto é um problema. Algumas zonas de Lisboa, não sei a realidade do Porto, mas algumas áreas de Lisboa, eu penso que aquilo basta um fósforo, enfim, infelizmente até aconteceu, mas basta um fósforo social, um problema, porque aquilo é um barril de pólvora, porque neste momento, com alguma liberalização da lei do arrendamento que aconteceu há uma década atrás, há menos de uma década. Não podem estar a acontecer em Viseu? Não sei, não conheço a realidade, mas não é tão grave porque não há tanta pressão na procura. Nós sabemos que há muitos imigrantes. Não teremos tantos migrantes como acontece. Sim, sabemos que há muitos imigrantes em Viseu, particularmente os nossos irmãos brasileiros, como nós costumamos designar. Há muitos em Viseu que nós conhecemos até e que nos cruzamos com essas pessoas na rua. Não sei se essa realidade grave como aquela que existe em Lisboa, particularmente em Lisboa cidade,
penso que isso não acontece em Viseu, porque a procura também não é tão grande, porque nós não temos um mercado de emprego também tão grande, tão dinâmico, digamos assim, como tem a área metropolitana de Lisboa. Portanto, o problema do arrendamento não se circunscreve à questão das rendas, do esvaziamento das áreas. 30 segundos. Sim. Assim, quando um problema, quando nós detectamos um problema que é preciso resolver, não se resolve eliminando a situação. Resolve-se resolvendo o problema. Não, vou-vos dar um exemplo. A questão do tempo de licenciamento. Sim, claro. Se nós vamos agora transferir para o operador a responsabilidade do licenciamento, ou seja, o compromisso dos projetistas de que vão cumprir as normas, nós estamos a brincar com o fogo. Claro, nós estamos a brincar com o fogo. Portanto, a questão é, temos que ter calma. Isto que aqui está, foi anunciado ontem, vai demorar anos. Para ter uma noção, só em Viseu, a estratégia local de habitação prevê 45 milhões de investimento. Portanto, isto é uma coisa para anos e anos e anos. Deixa-me só... Aqui um direito fundamental que é a liberdade de expressão. Só um segundo. 5 segundos, só para dizer que eu não toquei na questão de Viseu, a questão de Viseu, da construção social em Viseu, mas sabemos que há a Câmara Municipal, ao longo dos últimos anos, não só a autarquia que está lá agora, mas também anteriores, que tiveram essa preocupação e é fundamental. Respondendo a 2 problemas, a questão da desertificação do Centro Histórico de Viseu e a resposta a essa habitação social, que me parece fundamental. Não é? Francisco, camarada, a palavra é tua. Bem, é óbvio que a habitação é um problema gravíssimo. Eu acho que o risco que há aqui, do ponto de vista, antes de mais, o maior risco político é o de a direita não dar soluções, ficar ausente do debate e deixar à esquerda todo o debate. E deixando à esquerda todo o debate, vais ter soluções que não são as melhores. Portanto, convinha a direita entrar no debate, aceitando até o princípio de que o problema é suficientemente grave para permitir ou admitir soluções que sejam fora da caixa para a direita. Dito isto, nós não percebemos ainda bem o que é que foi aprovado e nós vamos para o ar alguns dias depois de estarmos a gravar e não sei se na terça-feira em que formos para o ar já sabe mais alguma coisa. Mas nós não conhecemos ainda os diplomas, não conhecemos as normas em pormenor. O Ministro da Economia, no dia em que gravamos, disse, ele que é uma voz de bom senso naquele governo, disse, bem, atenção que isto vai ter que ser muito bem pensado e muito bem calibrado. E aqui entra outra discussão, que é a tal discussão da constitucionalidade. Saber-se, eu vejo muita gente a dizer que é constitucional ou inconstitucional. Não sabemos ainda, porque só no caso concreto, perante a redação concreta, é que nós podemos perceber quais são os efeitos previsíveis ou não. E este é um tipo de matérias em que é muito imprevisível o que é que um Tribunal Constitucional pode dizer. E por isso é que eu também acho que a direita, já explico porquê, mas acho que a direita, a oposição de direita, corre um risco muito grande de fazer uma oposição dizendo que as normas são inconstitucionais, em vez de dizer que elas são mais politicamente. Porque elas podem não ser inconstitucionais e serem politicamente erradas, ideologicamente erradas, podem ser desastrosas. E se vai dizer que é inconstitucional, depois o Tribunal Constitucional até pode vir dizer, pode pensar, não gosto muito delas, há aqui uns riscos constitucionais, mas pondera os interesses e o Governo, como lá sabe, siga. E depois a direita tem, perante medidas que são erradas, um problema nas mãos porque tem uma derrota logo no início. E porquê é que eu acho que aqui é bastante imprevisível? Porque, de facto, nós estamos perante uma colisão de interesses de direitos fundamentais. E é só perante a calibração concreta é que tu vais perceber se o direito à habitação está a ser levado em linha de conta de modo superior ao direito de propriedade, em termos tais que protege o núcleo essencial de ambos. Ainda não sabemos, em muitas destas coisas, nós ainda não sabemos. Mas deixa-me só, já agora, só dizer o seguinte. Este é um problema um problema típico de economia. Há um problema de oferta e um problema de procura.
é obviamente necessário aumentar a oferta e eu não vejo muita gente preocupada com o problema da procura. E já lá vou. O problema da oferta devia começar a resolver-se desde logo, ou é melhor, a intervenção do Estado do lado da oferta devia começar desde logo com o Estado a colocar no mercado os imóveis que tem, que nunca o faz. E mesmo depois mesmo essa, não o fazendo, mas optando por este tipo de medidas, também tem um problema. É que grande parte destas medidas desincentivam o investimento privado no imobiliário. E ao desincentivarem, quer dizer, se uma pessoa vai investir no imobiliário, que pode servir, que até este momento podia servir, por exemplo, tanto para arrendamento, como para enfim, não fazer nada durante algum tempo, ver como é que a coisa corre, porque grande parte das pessoas, ou uma boa parte das pessoas que investem no imobiliário, muitas vezes também investem como poupança. Sim. Para pouparem para a sua reforma, para a educação dos filhos. Claro. E, portanto, calma, e isso é uma coisa importante. Mas desincentiva claramente o imobiliário. Portanto, estas próprias medidas poderão ter um efeito contraproducente na resolução do lado da oferta. Mas, para além disso, nós percebemos que, quando vamos olhar para uma dimensão importante deste pacote, é coercivamente obrigar, passo o pleonasmo, as casas devolutas a entrarem no mercado do arrendamento. Começamos a ver quais são onde é que estão as casas devolutas. E fala-se muitas vezes em 750 mil casas devolutas, mas cerca de 10 ou 12% é que estão em Lisboa e no Porto. E eu vejo as pessoas que falam disto dizem o seguinte: pois, isto é um problema na medida em que a capacidade do Estado atuar aqui é limitada. Eu acho que é mais do que isso. É um sintoma de que há de facto um problema na procura, que é, estas casas devolutas estão quase todas no interior ou fora de Lisboa e do Porto, porque as pessoas... Há uma pressão enorme da procura em Lisboa e no Porto. E por isso é que eu acho que muitos destes problemas que o Governo apontou, identificou e quer resolver, estão subjacentes às medidas, podem ser importantes, mas não são o problema mais decisivo, porque o problema mais decisivo de Portugal é que tem um país claramente virado para Lisboa e para o Porto. Nós já falámos disto várias vezes, quando falamos. Quer dizer, eu vejo muita gente, designadamente à esquerda, e designadamente à área do PS, a dizer é preciso fazer a regionalização. E sempre aí dizem, é um problema, o país, a solução para a desertificação é a regionalização. E depois, quando vão falar de outras reformas estruturais, nunca pressupõem para essa reforma que o grande problema, de facto, do país é aquele de que estavam a falar antes. E isso eu acho que é, de facto, um problema, porque não se vai resolver. Previsivelmente, se conseguir colocar algumas ou muitas destas casas no mercado, não vai ser possível resolver o problema. Não vai ser possível, porque a pressão é cada vez maior. E nós falámos disso, aliás, quando foi da pandemia. Nós percebemos na pandemia, quando tivemos aqueles meses e meses e meses de pressão em Lisboa e Vale do Tejo, começámos a ouvir cada vez, todos os dias líamos a sigla LVT, porque era lá que estavam os problemas, era lá que estavam os principais problemas, porque as pessoas estavam todas enfiadas nos transportes públicos, que eram poucos e as pessoas tinham todas que andar amontoadas, e porque a habitação é má, as pessoas vivem todas umas em cima das outras, e eu percebo que muita gente, vou dar em conta agora para terminar aquilo que há pouco disse o Jorge sobre, é o emprego ou são as pessoas? É um pouco o ovo e a galinha. Exato. Claro que as pessoas não vêm para onde não há emprego, mas o emprego também não é gerado onde não há pessoas, ou não há mercado, digamos assim. Nem mercado laboral, nem mercado de consumo, nem mercado de consumo. E, portanto, eu acho, sinceramente, que nós, não sei se te lembram, talvez a última grande reforma estrutural que foi anunciada por este governo, foi logo a seguir aos incêndios, a reforma do arrendamento rural, para tentar reformar a propriedade
para que pudesse a propriedade rural e a propriedade do interior para que pudesse ser economicamente, para que o interior pudesse ser economicamente viável. Não se fez mais nada. Anunciou-se. Eu tenho receio, sinceramente, e uma suspeita, devo dizer, bastante intensa, de que esta reforma também não vai dar em nada, porque os problemas estruturais que o Governo diz que é preciso resolver para resolver o problema da habitação não abrangem. Aqueles que o Governo declara como principais não abrangem aquele que para mim é o mais estrutural, que é um país claramente para o litoral e para os grandes centros urbanos. Um problema demográfico Claro, claro que há um problema demográfico, isso vai ser, não há dúvida nenhuma de nós vemos isso em todo lado. Claro que há outras formas de resolver, deixa-me só terminar isto. Uma pessoa vê outras cidades em que esta pressão outras cidades, no estrangeiro, outras capitais com que Lisboa se pode comparar, que também a abordagem política a estes temas é um pouco menos, digamos assim, preconceituosa. Ou seja, não acham que as cidades, obviamente, crescem para os lados, e o instinto político, muitas vezes, não é ao contrário de nós, que é as pessoas estão a ir para os arrabaldes, não há condições, as pessoas têm que ter condições para voltar para o centro da cidade. Bem, isso não acontece. O que acontece nesses casos é, se a cidade está a crescer, vamos criar urbanismo que gere qualidade de vida nessas cidades. Transportes públicos, serviços, escolas, e havendo muita gente aí, também vão para lá as empresas, geram-se outras. Nós hoje falamos, quer dizer, nós se formos a Lisboa ou Porto, hoje nós quando falamos dos centros das cidades, os centros históricos, nem sempre eram centros históricos. Foram centros históricos a partir de um certo momento, porque antes isso era outro. Claro. E, portanto, nós temos que perceber que também essa evolução natural é inevitável, e grande parte da ação política para resolver os problemas habitacionais e os problemas urbanísticos está em assumir que as cidades crescem e, portanto, tem que lhes dar, tem que haver condições urbanísticas. Não podemos ter as pessoas, não pode haver em Lisboa pessoas que estão nas periferias e todos os dias vão para o centro de Lisboa. Essas periferias têm que ser em si mesmos centros, têm que se transformar em centros. Centros económicos, claro, centros económicos, centros com empresas, com vida cultural, quer dizer, serão novas cidades. Novas cidades. Deixa-me só aqui acrescentar longos no tempo, só uma questão. Nos últimos anos isto tem-se agravado também com a questão do turismo e a grande procura de Lisboa. Quer dizer, nos últimos 10 anos, Lisboa transformou-se completamente com o turismo, e essa pressão maior também veio de alguma maneira dinamizar e permitir a recuperação de alguns edifícios para turismo, alojamentos locais, etc. Mas não afastaram ninguém da cidade. Não havia ninguém na cidade. Mas foram para as zonas vazias. Foram muito poucos os que saíram para fazer aquilo. E tens dimensões médias de 30, 20, 25, 30, 40 metros quadrados por fogo, e diz-me lá qual é a família que vai viver para lá. Não, isso é com 40 metros. Deixa-me só dizer isto, porque eu vejo muita gente a dizer... sem garagem, sem elevador. A questão do alojamento local está muito assente na ideia ainda inicial do Airbnb, quando apareceu, que era que as pessoas punham as suas casas. Iam, olha, agora vou trabalhar 6 meses para Helsinki e ponho isto aqui. O que aconteceu em Lisboa, bem ou mal, e no Porto, é que o alojamento local cresceu muito numa tipologia diferente, que é basicamente uma coisa que é bastante sucedânea ou bastante parecido com a hotelaria normal. Que são edifícios inteiros que são comprados e eles todos têm mini apartamentos, T0s, T1s, com uma kitchenette, etc., que não dá para famílias. Portanto, aquela ideia de que o governo vai desincentivar o alojamento local e as pessoas vão colocar aquilo, não dá para aquelas casas, não dá para colocar no grande parte delas, não dá para colocar no mercado de arrendamento. Para a habitação? Claro, não dá para a habitação. Caros amigos, fizemos aqui, penso que uma excelente reflexão, e falámos 2 temas que dizem respeito não só ao nível nacional, mas que têm impacto na nossa região. Queria agradecer a todos a vossa atenção, e agradecer também ao Francisco, ao Nuno e ao Jorge, mais uma vez, os vossos... Somos magníficos. Magníficos, exatamente. Confirma-se aquilo que eu inicialmente disse, e, portanto, que eu tinha algum receio. É um privilégio para ti. É um privilégio, exatamente. Fico... Depois não dão um autógrafo, mais um, está bem? Pela vossa... Uma selfie também pode ser. 4 magníficos. Só faltam 3 para sermos os 7 magníficos. Bem, exatamente, mas depois temos que arranjar um estudo maior para sermos os 7 magníficos. Podemos ser 7, mas não dá. Pronto, e está que tu dizes, a produção também entra na designação de magníficos, portanto já teremos seguramente 7 magníficos. Muito obrigado a todos, até ao próximo programa.